Tem muita gente hoje pelo mundo, muito cristão, pregando historinha para boi dormir, pregando conto da carochinha, pregando fábulas, mas a verdade mesmo da palavra de Deus não estão pregando. Irmãos, vivemos no tempo de pregar a verdade, sem rodeios, sem historinhas, sem mentira, sem palavras para agradar o povo e querer com que eles fiquem dentro da igreja somente para devolver o seu dízimo e a oferta. Se eles ficarem, tem que ser porque eles são fiéis a Deus e vão aceitar a verdade que confronta o seu pecado, o seu eu, e vai fazer com que assim o Espírito Santo trabalhe na vida deles e os transforme de uma vez por todas, antes que seja tarde demais. Você sabe qual é a verdade que precisamos pregar hoje, nos nossos dias? Se não sabe, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, pois hoje vamos descobrir de maneira clara, através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus Cristo nos fala no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, a testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E a pergunta essencial que você precisa se fazer é: o que é este evangelho do reino que precisa ser pregado por todo mundo, para que então Cristo possa voltar? E isso encontramos também na palavra de Deus, queridos irmãos. Essa é a mensagem que precisamos levar hoje. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Abra comigo a sua Bíblia e veja o que a palavra de Deus nos fala. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Veja que este anjo tem um evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra. E a cada nação, e tribo, e língua, e povo, e dizendo em grande voz. Veja o que esse anjo, o que esse mensageiro diz em grande voz. Esse contexto é um contexto do fim, antes da marca da besta. É o momento que estamos vivendo hoje. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Querido e querida irmã, você viu aí de maneira clara, não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus quem está falando, o próprio Jesus Cristo usando João, que a mensagem que precisa ser dita hoje em grande voz é, e esse anjo, esse mensageiro, é um símbolo, está falando que quem tem que pregar essa mensagem hoje, e você sabe, quem prega a mensagem hoje é nós, somos nós os seres humanos. E a mensagem que precisa ser levada ao mundo é: temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus em breve vai chegar. A mensagem que você e eu precisamos pregar é: Cristo morreu e ressuscitou e está à destra do Pai. Logo ele virá a essa terra para nos buscar. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Jesus, quando começa o seu ministério, ele passa pelo batismo, ele passa pelo deserto e começa então o seu ministério. Mateus 4,17. As primeiras palavras de Jesus são: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se Jesus pregava isso há mais de 2000 anos, João Batista também pregava a mesma coisa. Pedro, depois que Jesus sobe aos céus, também pregava: arrependam-se e se convertam. Imagina você e eu nos nossos dias de hoje. Não devemos pregar historinha para boi dormir. Não devemos pregar conto da carochinha. Historinha que não transforma o caráter de ninguém, que não confronta o pecado de ninguém, que não faz você e eu pensarmos e deixarmos o Espírito Santo trabalhar para nós mudarmos de vida, nos arrependermos e nos convertermos de verdade. Paulo, inspirado por Deus, fala: chegará um tempo que pregarão fábulas,
e todo mundo irá atrás dessas fábulas, atrás dessas historinhas. Meus queridos irmãos, está tudo se encaminhando para o fim. Nos nossos dias hoje, os pregadores não estão mais pregando a verdade. Existem pregadores, pastores, mestres que só pregam dinheiro, que só pregam prosperidade. Outros que só pregam curas, milagres. Há outros por aí pregando somente que o batismo do Espírito Santo é você pular, falar em línguas, rodar. Outros só pregam expulsão de demônios. Outros irmãos na internet, ao invés de estar pregando Jesus, o canal deles está mais para um canal de noticiário. Ao invés de os irmãos estar pregando Jesus ressuscitado, que ele morreu na cruz, que ele vai voltar, eles estão noticiando a vida dos famosos. Você já parou para prestar atenção nisso? Veja se era isso que Cristo estava preocupado quando ele veio nessa terra. Falar de pessoa X, falar de pessoa Y. Jesus estava preocupado em falar a palavra de Deus, em pregar o reino de Deus, em pregar arrependimento de pecado, não olhando para a pessoa X e para a pessoa Y. Eu tenho certeza que aqui no canal sou usado por Deus para levar a verdade. Me levanto contra sistemas religiosos, mas não contra pessoas, mas contra sistemas religiosos equivocados, que estão em desacordo com a palavra de Deus, que estão aí cumprindo as profecias que estão no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, também no livro de Mateus e também no livro de Tessalonicenses. É contra esse que nós precisamos nos levantar. Mas os pregadores de hoje, na internet, querem mídia. E para terem mídia, para terem audiência, poder, dinheiro, eles pregam sobre essas coisas que eu falei agora há pouco. O canal de noticiário cristão. A famosa fez aquilo. O rapaz lá que era batizado saiu da igreja. O cantor Y resolveu se batizar. O que nós temos que ver com a vida de cada um dos irmãos? Os irmãos são falhos, as pessoas são falhos. Nós temos que pregar Jesus Cristo. Nós temos que pregar que Cristo em breve voltará. Nós temos que pregar que você e eu precisamos nos arrepender. Nós temos que pregar o que está na Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, nós bem sabemos que a palavra de Deus é uma só. Só existe uma interpretação. Mas por causa do ser humano, dos seus erros, das suas interpretações equivocadas, hoje existem diversas igrejas, diversas denominações, diversos grupos espalhados pelo mundo, cada um com um pensamento, cada um com uma interpretação, cada um fazendo aquilo que acha que é certo. Mas a Bíblia não erra, a Bíblia não falha. E sabe por que acontece isso? Porque muitos saem a pregar a palavra de Deus sem ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E sem o Espírito Santo de Deus, nós estamos sozinhos. A palavra não vem de Deus, a palavra vem de nós, e por isso está em problema. E por isso acontece tudo isso que nós vemos hoje. Pois as pessoas não entendem o que Cristo quer dizer na sua palavra. No mundo religioso, hoje no geral, somos ensinados que precisamos pregar. Precisamos fazer o ide por todo mundo, como Jesus foi. Ensine a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E guardar todas as coisas que você tem ordenado. Foi o que Jesus disse em Mateus 28:19. De fato, Jesus disse isso para os discípulos. Mas se você parar para analisar esse texto, você vai ver que nem mesmo os discípulos foram fazer essa missão quando Jesus disse para eles fazer. Eles não saíram nesse momento quando Jesus disse para eles ir. É só você pegar a continuidade do texto que se dá em Atos capítulo 1. Os discípulos só saíram para fazer a missão
depois que receberam o poder do Espírito Santo em suas vidas. E aí eles saíram com toda a ousadia, com todo o poder, para ser testemunha de Cristo e pregar com poder e autoridade. E você lembra o que aconteceu? Eles batizam mais de 3.000 almas para Cristo, porque eles tinham poder. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas para que isso acontecesse, no capítulo 1, versículo 14 de Atos, diz que eles ficaram todos reunidos em oração, clamando, implorando, pedindo e esperando para que o Espírito Santo descesse sobre eles, para aí então eles saírem para fazer a missão. Mas hoje somos ensinados que devemos testemunhar, pregar. E todo cristão quer fazer isso. E isso não é algo ruim. É algo bom e que Cristo nos disse que deveríamos fazer. Mas antes de sairmos para pregar, antes de sairmos para testemunhar, precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Mas isso a maioria dos cristãos não quer. Não quer se ajoelhar no chão e clamar a Deus pelo Espírito Santo. Não quer se humilhar diante de Deus e implorar pelo Espírito Santo em sua vida, para que assim, cheia do poder de Deus, entenda com clareza a mensagem e saia levar a mensagem para o mundo. Quase ninguém mais quer se preparar, queridos irmãos, para ser cheio do poder de Deus. E quando eu digo aqui em se preparar, não é fazer faculdade, não. É se preparar, pode ser até mesmo na sua casa, no campo, buscando diariamente o Espírito Santo. Que Jesus disse que o Pai quer muito dar o Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 9. Pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. A palavra de Deus diz que Deus está muito mais interessado em dar o Espírito Santo do que nós, os pais, darmos bons presentes para os nossos filhos. Porque Deus sabe que sem o Espírito Santo nós não somos nada, nós não conseguimos nada e nós não podemos nada e somos mortos espiritualmente. Estamos aqui na terra somente perambulando por ela. Deus é Espírito e os seus adoradores precisam ser Espírito também. Mas você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa insistir, ir atrás, não desistir. E isso leva tempo, e isso ninguém mais quer. Querem pregar por sua própria boca, falar aquilo que lhe agrada, falar aquilo que lhe ajuda na sua vida financeira, na sua vida com outras pessoas. Para que eu vou estar me ajoelhando? Para que eu vou estar clamando várias vezes pelo Espírito Santo, se eu posso orar por mim, pela minha família, para me adquirir coisas aqui nessa terra? Ou nem mesmo ora? Quando você e eu tivermos o Espírito Santo de Deus, se for o nosso dom de pregar, vamos pregar com autoridade, vamos pregar com poder. Mas se não for o seu dom de pregar, mesmo você dando o seu testemunho para o seu vizinho, para a sua família, para as pessoas no seu bairro, no trabalho, na escola, você também vai ser guiado por Deus. Não vai sair aquilo que você quer, vai sair aquilo que Ele quer. Talvez você diga, eu vou falar de maneira mansa, mas quando vê o Espírito Santo quer que você fale duro, forte. E aí em outra vez talvez você diga, eu vou falar de maneira dura, mas talvez o Espírito Santo quer que você fale de maneira mansa, tranquila. Quando você for guiado e tiver o poder do Espírito Santo, Ele vai dizer assim, vai lá naquela pessoa e ora com ela. Fala de Deus para ela. Fala isso e aquilo, o que eu estou te mandando, porque o Espírito Santo estará habitando em nós. Agora, se você e eu não somos guiados pelo Espírito, como entenderemos? Como saberemos o que precisamos falar? O que precisamos fazer? Onde devemos ir? Com quem devemos orar? Um momento de se calar e um momento de falar? Um momento de falar manso e um momento de falar forte? Não saberemos, faremos tudo errado
perderemos pessoas. Ou, em casos de falsos profetas que estão pela internet, enganarão pessoas e levarão elas à ruína, junto com eles e junto com o diabo. Irmãos, o tempo de mimimi, blá blá blá, conversinha fiada, já acabou. Na verdade, nunca era para ter existido. Vivemos num dia hoje de pregar a verdade, que Cristo em breve vai voltar, que você e eu precisamos nos arrepender e nos converter, senão não entraremos no reino dos céus. Mas para isso você precisa do Espírito Santo. No livro de João 16:13 fala que é o Espírito Santo que nos guia até Jesus. João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Jesus, mas para você chegar nele, você precisa do Espírito Santo dele, na sua vida, atuando em você, habitando em você, possuindo a sua vida, controlando a sua mente e fazendo as ações no seu lugar. Se o seu desejo é ser um cristão verdadeiro e pregar a verdade da volta de Jesus, de arrependimento de pecado, de que nós precisamos ter o Espírito Santo, eu convido você a orar. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque no vídeo da sexta-feira, se Deus, nosso Pai, nos permitir, vamos fazer aqui um estudo, uma aula, de como sabermos se nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Isso é muito importante. Você precisa entender, pois sem o Espírito Santo, você não é um filho de Deus. Romanos 8, versículo 9. Leia aí na sua Bíblia. Se não temos o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se não é de Deus, é de quem? É do diabo. Precisamos então saber se temos o Espírito Santo, se estamos no caminho certo, se estamos buscando esse Espírito em nossa vida. E agora eu convido você a orar. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, pois o Senhor é bom, maravilhoso e misericordioso. Te louvamos e te exaltamos, Pai, por esse estudo, pela Tua palavra agora poderosa para nós aqui hoje. Descobrimos que estamos vivendo num momento de pregar a verdade, e essa verdade é temer a Ti e Te dar glória, pois é chegada a hora do Seu juízo. Para que o Senhor volte, o Evangelho do Reino precisa ser pregado para todo mundo. Por favor, nos ajude, Pai, para que possamos cumprir com essa missão, é buscarmos o Espírito Santo na nossa vida, para assim entendermos qual é a Tua vontade e cheios de poder, conseguirmos assim, usados por Ti, fazer a diferença na vida das pessoas. Pois quando pregamos sem o Teu poder, sem ter o Espírito Santo, a mensagem não tem poder e as pessoas não são transformadas. Que possamos buscar isso com poder, com dedicação, com esforço e com empenho, Pai. Em nome de Jesus, eu imploro, eu peço por mim e pelos irmãos. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo tocou o seu coração, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu quero que esse canal cresça para a honra e glória de Deus, levando a verdade, sem mimimi, sem enrolação, sem mentira, sem engano, pregando o que a palavra de Deus nos ensina para o tempo do fim. Se esse é o seu desejo, faça também a sua parte, leve essa obra adiante. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela agora para você continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!